Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz e nós vamos estudar hoje os ângulos, né? Para quem está acompanhando pelo livro aí, ó, é lá na página 66, né? Mas enfim, o que vem a ser ângulo, pessoal? O ângulo está dizendo o seguinte, que é toda a região do plano convexo ou não, tá? Determinada por duas semirretas de mesma origem. Como assim, ó? Então aqui a gente tem duas semirretas, ó. Uma semirreta aqui e outra semirreta aqui. E elas todas, as duas partem desse mesmo ponto aqui, ó. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Esse aqui seria a origem das semirretas. Ou também a origem desse ângulo, né? Então a gente tem tanta região azulzinha aqui, que é a região convexa, região não convexa, que seria a rosinha, a rosada aqui, externa, tá? Em ambos os dois são ângulos. Aqui seria um ângulo um pouco menor, na rosada um ângulo um pouquinho maior, né? Observe nessa figura aqui do lado, ó. A gente tem os seguintes elementos para ângulo. Então, o O é chamado de origem das semirretas, que você vai chamar também de vértice do ângulo. Tá? Nesse caso, a gente tem a semirreta OA e tem a semirreta OB, que seriam para a gente os lados desse ângulo. Tá? Então, o O é o vértice do ângulo, OA e OB são os lados do ângulo. A gente sempre vai identificar um ângulo usando notação AOB, onde o A indica um ponto de uma semirreta, o O indica o vértice do ângulo, e o B é outro ponto da outra semirreta. Ah, professor, se eu quisesse colocar, por exemplo, ângulo BOA, tem diferença? Não, é a mesma coisa, tá? Lembrando sempre que o meu vértice tem que ser a posição do meio com o circunflexo. Essa posição do meio indica que o meu vértice do meu ângulo está nesse cara aqui, tá? Então, a gente pode identificar um ângulo dessa maneira. Tranquilo? Isso é que os ângulos podem ser classificados conforme suas medidas. Vamos rever nos quadros a seguir essas classificações. Então, ó, um ângulo onde a medida dele é 0 graus, a gente chama ela de ângulo nulo, né? Se for lá o ângulo AOB, ó, não tem ângulo, as retas são iguais. Então, nesse caso, o ângulo é 0 graus e é um ângulo nulo. Nesse caso, o ângulo AOB, ó, ele é um ângulo de meia volta, né? Que a gente pode chamar também de um ângulo raso. Que a gente sabe que uma volta inteira é 360 graus, então a metade equivale a 180 graus. É mais comum te usar ângulo raso, tá? Lembre-se, ângulo raso equivale a um ângulo de 180 graus. A gente tem um ângulo de uma volta inteira equivale a 360 graus, tá? A gente tem os ângulos retos. Lembra, todo ângulo reto é um ângulo que mede 90 graus. A gente tem ângulos agudos. Ângulos agudos são aqueles ângulos que são maiores que 0 graus e menores que 90. Exemplo, 60 graus ele é um ângulo agudo, porque ele é menor do que 90, mas ao mesmo tempo ele é maior do que zero. Né? A gente tem os ângulos obtusos. Os ângulos obtusos são os ângulos que são maiores que 90 graus e, ao mesmo tempo, menores que 180. Exemplo, o ângulo de 120 graus. 120 graus ele é maior que 90 graus e, ao mesmo tempo, menor que 180. Então, nesse caso, 120 graus seria um ângulo obtuso. Tá? Ângulos adjacentes. Vamos relembrar, ó. Dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado comum são chamados de ângulos consecutivos. Né? Na figura a seguir, ó, o AOB e o BOC são consecutivos. Eles têm em comum apenas o lado AB. Ó. Olhem aqui. Ó. A gente tem o ângulo AOB e o ângulo BOC. Ó. Esse lado aqui, ó, esse lado aqui, ó, ele faz parte dos dois ângulos, estão vendo? Então a gente vai dizer que o ângulo AOB e o ângulo BOC são ângulos consecutivos. Ou também a gente pode dizer ângulos adjacentes. Tá? O
Aqui, ó, dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são denominados ângulos adjacentes. Que nesse caso aqui, ó, o ângulo AOB e o BOC são ângulos consecutivos, ou ângulos adjacentes, como a gente pode chamar, tá? Bissetriz de um ângulo, né? Se assim, seja um ângulo AOB da figura e onde a medida desse ângulo AOB é 50 graus. Então, ó, é um ângulo AOB e ele mede 50 graus. Então, a partir de O, aqui, ó, do vértice aqui, traçamos uma semirreta OP que divide o ângulo AOB em dois ângulos adjacentes de mesma medida. Quer dizer, eu vou traçar aqui um segmento de reta OP, onde vai dividir esse ângulo em duas partes iguais, em dois ângulos de mesma medida. Né? Igual está ali no exemplo, ó. Ele traçou esse OP aqui, ó. Esse OP, ele dividiu esse ângulo em duas partes iguais. Esse segmento de reta OP aqui, ó, que foi traçado, ele é chamado de bissetriz, tá? Então, bissetriz nada mais é que uma semirreta de origem no vértice do ângulo, tá? Teve origem aqui no O, que determina com os seus lados os dois ângulos adjacentes congruentes. Ou, de modo mais simples, é uma semirreta com origem no vértice que divide o ângulo em duas partes iguais, em dois ângulos de mesma medida. Tá? No caso aqui, ficou dois ângulos de 25 graus. Tranquilo? Ângulos complementares, pessoal. O que são ângulos complementares? Assim, ó. Dois ângulos adjacentes são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Então, ó, gravem isso. Ângulos complementares são aqueles ângulos onde a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Exemplo aqui, ó. Se pegar o ângulo AOB e o ângulo BOC, percebam que os dois juntos, ó. Os dois juntos, também tem que ser um quadradinho aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Então, o AOB mais o BOC juntos dão um ângulo de 90 graus. Então, a gente pode dizer que o ângulo AOB e o ângulo BOC são ângulos complementares, né? Porque a ideia é de um complementar o outro, né? Para dar 90 graus. Então, isso. Ângulos complementares são ângulos onde a soma desses dois ângulos é igual a 90 graus. Assim, ó. Se a medida de AOB for igual a x, a medida do seu comprimento BOC será 90 menos x. É porque eu falou, ó. Se eu sei que aqui vai ser x, se eu sei que esse ângulo aqui mede x, a medida desse outro aqui, se eu sei que é complementar, vai ser 90 menos x. Exemplo. Se esse ângulo x aqui for de 30 graus, quanto vai valer o outro? O outro vai ser 90 menos 30, que dá 60 graus, né? Por quê? O 60 com 30 dá 90 graus. Então, beleza. Os dois ângulos seriam, então, complementares, tá? Então, ângulos complementares, a soma dos dois é igual a 90 graus. Ângulos suplementares. Assim, dois ângulos adjacentes são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Exemplo na figura aqui, ó, a gente tem o ângulo AOB e o BOC. Lembra isso aqui, ó? Pra gente é o ângulo raso. Lembra, o ângulo raso ele mede 180 graus. Então, nesse caso, o ângulo AOB junto com o ângulo BOC, ele está dando para mim um ângulo de 180 graus, né? Então, o ângulo AOB e o ângulo BOC são ângulos suplementares, tá? Suplementares porque quando a soma dos dois é igual a 180 graus. De novo, complementares, a soma 90 graus, suplementares são ângulos adjacentes cuja soma é 180. Tá? Lembra, suplemento, super, é maior do que complemento. Você tem essa ideia. Então, complemento 90 graus, suplemento é 180. Ângulos opostos pelo vértice. Se a gente considera, pessoal, duas retas que se cruzam, por exemplo, aqui a reta R e a reta S,
elas se cruzam nesse ponto aqui, ó. Nesse vértice aqui, ó. Nessa origem. A gente forma ângulos que são opostos, por exemplo, ó. Esse ângulo aqui, ó. Ele é o oposto desse ângulo aqui, percebem? No caso, deixa as coresinhas dele mesmo. Um ângulo rosinha aqui, ó. Ângulos rosinhos são ângulos opostos, assim como esses azulzinhos aqui, ó. O X e o Y são ângulos opostos, tá? Detalhe que é muito importante para a gente saber, diz assim, ó. Os ângulos de medida X e Y são opostos e também são opostos pelo vértice do ângulo de medida AB. Então, o A e o B são opostos, o X e Y são opostos. Detalhe que é importante, pessoal, é que os ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes. E o que quer dizer congruente? Congruente quer dizer que tem a mesma medida. Ou seja, exemplo, se aqui fosse um ângulo de 30 graus, o ângulo X, automaticamente o meu ângulo Y também seria 30 graus, porque ângulos opostos por um vértice são sempre congruentes, têm sempre a mesma medida. Exemplo aqui embaixo. Se aqui fosse um ângulo de 150 graus, lá em cima também teria 150 graus, simplesmente pelo fato de serem ângulos opostos pelo vértice. Beleza? Continuando. Aí, pessoal, para hoje vamos fazer quatro atividades lá da página 69. A primeira diz assim, ó. Observe os pares de ângulos suplementares destacados na figura e determine as medidas x e y. Né, ó? Então a gente tem aqui, ó, a medida x, que é esse ângulo aqui, e a medida y é esse ângulo aqui. Então, observe os ângulos suplementares. Como assim? Observe aqui, pessoal, que esse ângulo... Aqui, ó, a gente tem uma reta, né, ó. E, se vocês observarem, ó, o ângulo y e o ângulo de 110, eles são suplementares, lembra? Porque, ó, se eu pegar todo esse ângulo aqui, ó, o 110 mais o y, dá um ângulo raso, a gente sabe que o ângulo raso é 180 graus. Então, pessoal, a gente sabe que são ângulos suplementares, né? Então, esse 100 mais esse ângulo y aqui dá um ângulo raso. Assim como também, ó, esse ângulo x aqui com esse ângulo de 50 graus também é um ângulo raso, né? Esse daqui com esse dá um ângulo de 180. A questão é, quanto é que vale então o meu x e o meu y? Né? Só você fazer a continha. Lembrando, se um ângulo é y, o outro ângulo suplementar a ele vai ser 180 menos y. Ou você pode só montar uma equaçãozinha mesmo, bem simples, como essa aqui, por exemplo, ó, do y e do 100. Né? Se você sabe que um y e o 100 dá um ângulo raso, pode montar uma equaçãozinha assim, ó. O meu y mais o 100, juntos eles formam um ângulo de 180 graus. Você resolve a equaçãozinha, você consegue achar quem que é o y. Assim como o x também, x é a mesma coisa, beleza? Questão 2 do seguinte, determina a medida do complemento de um ângulo de, lembra, o que é complemento? Complemento é quando a soma dos ângulos adjacentes é 90 graus. Então, peraí, se um ângulo mede 66 graus, quanto mede o complemento? Ou seja, quanto é que falta para dar 90 graus aqui? Vamos ver se 66 mais um outro ângulo dá 90 graus. Que ângulo vai ser isso aqui? Você resolve, você acha. Assim como você para os outros também. Tá? Número 3 diz assim. Determina a medida do suplemento de um ângulo D. Então, agora suplemento. Lembra? Complemento 90 graus, suplemento 180 graus. Então, quer dizer, em cada um desses ângulos aqui, quanto é que vai faltar para o outro ângulo
para ser um ângulo suplementar, né? Exemplo nesse A aqui. Então, peraí. Se meu ângulo A é 78 graus mais quanto que eu vou ter que ter para isso aqui dar para mim um ângulo de 180 graus? Né? Resolve a equação, isola o x e acha qual é a medida do ângulo suplementar. Da mesma maneira, se eu fazer para o item B, C e D. Beleza? E a última questão, número 4, diz assim: a medida de um ângulo é igual à medida do seu comprimento aumentado 70 graus. De novo, a medida de um ângulo é igual à medida do seu complemento aumentado de 70 graus. Qual é a medida desse ângulo? Bom, aqui a gente vai ter que montar uma expressãozinha para resolver, né? A gente vai ter que ler essa questão, interpretar ela e escrever uma expressão, pode ser expressão algébrica, para responder ela. Como é que a gente vai começar ela? Primeiro, a medida de um ângulo. Eu sei que ângulo é esse? A gente não sabe, né? Vou chamar esse ângulo de x. Então, x vai ser o meu ângulo. Perdoem a letra aí, galera. Esse x vai ser representar meu ângulo, né? Então, diz assim, ó. A medida de um ângulo, x, é igual à medida do seu complemento. Lembra? Como é que eu calculo o complemento? O complemento é o que falta para 90 graus. Né? Então, x é a medida do seu complemento. O complemento de x vai ser 90 menos x, lembra? Em cima, como calcula o complemento? Então, x é igual à medida do seu complemento aumentado a 70 graus, quer dizer, somado com 70 graus. Então, mais 70 graus. Então, de novo, a medida de um ângulo, que não sei quem é, botei x, é igual a medida do seu complemento. Isso aqui indica para mim o complemento aumentado mais 70 graus. Qual é a medida desse ângulo? Agora virou uma equaçãozinha aqui, tá vendo? Ó? Uma equaçãozinha do primeiro grau. É só vocês resolverem essa equação e achar quanto é que vale esse x então, beleza? Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Espero que tenham entendido. Se houver alguma dúvida, pode perguntar aí no chat sem problema nenhum. Eu tô aqui para responder vocês e tirar todas as dúvidas, tá bom? No mais é isso. Obrigado por terem assistido esse vídeo. E a gente se vê em breve, beleza? Tchau, tchau.